São essas que nós vamos ver agora, tá certo? Temos 26 pessoas online, mas só 21 pessoas aqui logadas no joguinho, tá certo? No questionário. Alguém aí está com dúvida ainda? Aqui no meu painel mostram 26 pessoas. É para deixar esse nome fictício ou colocar o nosso? Não, pode colocar um nome fictício, não tem problema não. Pode deixar o nome que está aí. Ok? Temos 20 pessoas aqui. Alguém saiu, tinha 21, agora tem 21 agora, mas eu tenho, no meu painel aqui, tenho 25 pessoas logadas. Não, professor, foi eu que saí porque eu entrei no celular. No computador não tinha como usar o áudio, não. Quem está falando? É Matheus. Ô, Matheus, diz aí, você não está podendo não usar o áudio? É porque eu tava no computador, aí o áudio é muito baixo. Eu troquei pro celular, por isso que eu saí. Ah, tá ok. Tá certo. Você agora vai entrar, né? Já. Tô pelo celular. Pode Já continuar. questiona. Bom, gente, eu vou começar, certo? Nem todo mundo se logou. Vou começar. Então, observem aí. Vocês vão responder as questões. Vão ter 50 segundos para responder cada questão. No dia da prova, a gente não vai ter um tempo específico para cada questão. Vai ter 2 horas para vocês responderem questões de múltipla escolha nesse modelo que vocês verão aí na tela, ok? Eu vou começar. Já tem a pergunta aí na tela. Está contando o reloginho aí. E aí vocês escolhem uma alternativa. O reloginho está contando aí 30 segundos agora. 20. Bom, 20 pessoas responderam. Beleza. A maioria respondeu legalidade. No final, a gente faz a correção. Tá ok? Vou passar para a segunda questão agora. Vai começar o tempo. Dez segundos. A maioria respondeu impessoalidade. Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Vai começar o tempo.
Finalizando. Beleza, todo mundo, quase a maioria, na verdade, quase não, né? 19, né, dos 21 responderam aí como verdadeira a última alternativa. Então, vamos para a próxima. Aí tem 4 de 5, mas nesse sistema de competição tem 5 questões, tem mais 2 questões extras sem competição, que a gente vai ter também. Acabou passando. Vai começar. Dez segundos. Finalizando. A maioria respondeu a primeira. Vamos lá. Começar. Contando. Aí. Dez segundos. Todo mundo terminou. Vamos para a próxima agora, sem tempo. Pronto. Essa competição aí, das 5, né? Quem se deu melhor aí foi a Rita. Foi a mais rápida. Bom, essa próxima agora não tem tempo de resposta. Vamos tentar responder aí o mais rápido possível. Assinala a alternativa correta. Temos essa e mais outra. Pode começar, pessoal. Licença, desculpa atrapalhar. Já vou muito longe, professor. Minha internet deu uma grande queda aqui. Foi, né? Não, estamos aqui. Estamos respondendo um questionário aqui simulado para a prova. Então eu vou só acompanhar por aqui para não atrapalhar aí, viu? Tá ok. Vai ficar gravado, depois você assiste. Tá certo. Eu vou acompanhar por aqui, depois eu assisto a parte que eu perdi. Preste atenção que a gente vai fazer a correção, certo? E a gente vai discutir aqui o modelo da nossa prova para que vocês fiquem bem acostumados e não tenham problema no dia da prova. Tá certo. Ok. Ainda tem gente marcando. Faltam três pessoas marcaram. Duas agora.
Falta só uma. Falta só uma pessoa, marcar. Alguém esqueceu aí? Desistiu? Vou passar para a próxima. Próxima questão. Última. Faltam 2 pessoas. Falta uma pessoa. Não sei se vai querer responder. Falta só uma pessoa. Vinham sendo 21 pessoas respondendo. Parou em 20. Bom, vamos fechar. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? E aí, gente, vamos falar, né? Vamos perder o medo. Não sei se é medo, não sei se é o equipamento que não favorece. Eu só fico um pouco intenso, mas tudo bem. Não vai ter tempo no dia. A não ser o tempo geral, né? 2 horas. Pode falar. Professor, a prova será dessa forma, nesse formato? Vai ser, não, veja só. Aqui foi uma simulação. No dia da prova, vai ser um formulário eletrônico, certo? A gente vai utilizar a plataforma do Google, certo? E você vai marcar a questão, né? Conforme eu pedi lá, o enunciado. E aí, no outro dia, você recebe a nota. Tá certo? Já recebe a nota. Aí, no caso, é quanto tempo de prova? O senhor falou 2 horas. 2 horas, né? 2 horas. 2 horas. Certo? Então, assim, Daí, vai ser nesse... como agora. Exato. Vai ser online, tá certo? Todo mundo se vendo aqui, câmera aberta, tá certo? E aí vocês vão responder a prova. Vão acessar o formulário, vão responder no computador mesmo, tá certo? Ou no celular. Claro que cada um, não sei se todo mundo tem um notebook, mas o ideal é que seja um notebook, um computador de mesa, mas se não for possível, pode ser pelo celular, tá certo? Mas aí, pelo celular, pelo tamanho, né, limita um pouco, né? Não é muito confortável, né? No meu caso, eu uso computador e ele não tem câmera, porque é monitor mesmo. Ah, certo. É um computador de mesa, né? Isso. Ah, tá certo. E não tem câmera, tá certo. Tá certo. Tá ok. Esses detalhes, assim, os casos específicos, a gente vê nessa semana, durante a semana. Quem tiver algum problema de conexão, certo? Vai me informando, mas no dia... Agora, a prova vai ser tranquila, gente. Não vai ser difícil, vai ser dentro do conteúdo, certo? Revejam as aulas, tá certo? E eu quero agora, nesse momento, antes de começar a aula, o conteúdo mesmo, eu quero discutir essas questões que vocês responderam aqui. E a partir dessas questões, fazer uma pequena revisão,
tá certo? Para que vocês possam entender algumas respostas. Vou voltar aqui. Estão vendo a minha tela? Eu estou. Beleza. Olha a primeira questão aí, gente. Quando falamos em cumprimento dos requisitos, estamos nos referindo a que princípio? Veja bem o que está aí nas alternativas. Legalidade, transparência, motivação, publicidade, eficiência. Nenhuma das alternativas. Veja, foi bem próximo aí a quantidade de respondentes de uma questão para outra, né? Da legalidade para a eficiência. Quando falamos em cumprimento dos requisitos, estamos nos referindo a que princípio? Legalidade. Por quê? Porque legalidade implica em cumprimento de regras estabelecidas, ou requisitos, ou dispositivos. Eu não poderia falar aqui dispositivos legais, porque ficaria muito óbvio, né? Mas aí eu coloquei requisitos, né? E aí não é eficiência, porque eficiência eu estou falando de resultados. Eficiência eu estou falando de cumprimento de metas, né? De cumprimento de tarefas, tá certo? E qualidade do trabalho. E aí, se fosse eficiência, eu teria detalhado mais, mostrando, olha, quando eu estou falando aqui de resultados, de cumprimento de tarefas, de qualidade do trabalho público, eu estou falando de que princípio? Eficiência. Nesse caso, eu estou falando só de cumprimento de requisitos. Tá certo? Então, não seria eficiência, não seria publicidade, não seria motivação e não seria transparência, porque transparência diz respeito à publicização dos atos públicos. Vocês compreendem essa diferença? Quem respondeu aí transparência e eficiência, está compreendendo, está me compreendendo? Olha, são 7 mais 5, 12 pessoas que erraram, né, que não responderam a ilegalidade. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? É a hora de falar. Tudo certo. E aí? Tudo certo? E aí, qual foi? Por que escorregaram aí nessa questão? Qual foi o problema? Qual foi a dificuldade? O que foi que pegou nessa questão aí que o pessoal errou aí? Olha, 12 pessoas erraram essa questão. Só 8 acertaram. Questão fácil. Estava na nossa aula passada, na outra, na verdade, anterior a essa passada, né? Nós falamos especificamente de todos os princípios, não é? E terminamos na aula passada. E aí, gente, vamos falar, pessoal, senão eu vou me sentir sozinho aqui, né? Já estou me sentindo sozinho. Estou sozinho aqui, né? Na frente da câmera. E vocês não falam nada, só algumas pessoas que falam. E aí, bora? Nenhuma dúvida em relação a isso? Foi um equívoco? E aí? Eu acho que eu errei foi como o senhor falou mesmo, porque a gente abrangiu, eu pensei em abranger todos os quesitos, mas na verdade é só o das leis mesmo que estava pedindo. Exato, exato. Até porque a última alternativa é nenhuma das alternativas. Né? Nenhuma. Né? Não tem todas as alternativas corretas, certo? Então, espero que o restante do pessoal esteja consciente porque errou, se for um mero equívoco, ou se tiver alguma dúvida, me diga. Fale logo. Segunda questão. Quando um gestor público fala que eu fiz a obra, que princípio ele está infringindo? Legalidade? Ok, ninguém respondeu. Moralidade? 7 pessoas responderam. Impessoalidade? 11. Oficialidade? 1 pessoa. Todas as alternativas, 1 pessoa. Né? Quando eu misturo o que eu faço na gestão pública
com a minha pessoa, quer dizer que eu quebro aí o princípio da impessoalidade, certo? A gestão pública, ela é impessoal, certo? Gestão pública não é a sua casa, tá certo? Você cuida das coisas do povo, né? Dos bens públicos, dos recursos públicos. Portanto, não são só seus, né? Você também contribui, mas você não vai realizar obras, construir praças, escolas, né, serviços de mobilidade e tal, em seu nome, em nome da prefeitura, em nome do Estado, em nome do governo federal, tá certo? Portanto, é imprópria essa frase, eu fiz a obra, tá certo? Você executou a obra do ponto de vista da gestão pública, dentro de um programa de orçamentário, de um planejamento. Foi o município que executou a obra, na verdade, o município, ou o Estado, ou o governo federal, e não a pessoa do gestor. Compreendido, gente? Ok, vamos falar, gente. Sim, professor. Sim. Tudo ok. Beleza. Vamos focar aqui na aula. Eu sei que não é fácil para ninguém, muito menos para mim, certo? Então vamos focar aqui na aula e me responder aqui, se não me perco. Realmente não sei, não tenho feedback de vocês, não é? Então fica difícil a gente ter uma orientação aqui. Bom, então não era de jeito nenhum moralidade. Moralidade tem relação direta com conduta do gestor. Conduta, certo? Quando eu falar de conduta do gestor, eu estou falando do princípio da moralidade. Quando eu falar de honestidade do gestor, eu estou falando de moralidade, tá certo? Não é oficialidade. Oficialidade tem relação à forma, ao formato do ato, que a gente vai ver posteriormente esse princípio quando estivermos falando de processo administrativo, né? Todas as alternativas não é também, certo? É impessoalidade. Então, o gestor, a pessoa do gestor não pode confundir as suas coisas, as suas atividades, o seu âmbito, a sua esfera pessoal com a esfera pública, tá certo? Qual das alternativas, terceira questão, qual das alternativas é verdadeira? Então, primeira, na administração pública me é permitido fazer tudo que não é proibido. Duas pessoas responderam. O interesse privado se sobrepõe ao interesse público. Ok, ninguém respondeu essa. A conduta, ninguém marcou essa. A conduta do gestor não interfere na sua gestão. Ok, ninguém considerou essa. E a maioria esmagadora considerou que todo ato do gestor público deve ser transparente. Todo ato do gestor público deve ser transparente. Vamos agora para a primeira alternativa. Na administração pública, me é permitido fazer tudo que não é proibido. Por que essa alternativa não está correta, gente? Quem respondeu aí certo, né, que está o vizinho em verde, né, a resposta certa é a última alternativa. Por que essa alternativa não é a correta? Eu quero ouvir vocês. Vamos lá? Por que essa alternativa não é a correta? Eu creio que é porque essa é uma regra para o meio privado, né? E não para o público. Certo, certíssimo. Como é teu nome? Monique. Ô, Monique, tudo bem? Olha só, Tudo bom, ótimo. graças a Deus. Perfeito. Então, justamente, essa regra é para nós, indivíduos, né, empresas, né, nós podemos fazer tudo que não é proibido. São a regra da autonomia privada. Né? Só que a gente está falando aqui de interesse público. E no interesse público não há essa regra assim, olha, se não for proibido, você pode fazer. Não. Para você poder fazer enquanto gestor, você só pode realizar se tiver autorizado na lei. A lei tem que autorizar expressamente. Não tem essa coisa, a lei silenciou, eu posso fazer. Não, isso aí é uma regra privada, individual, ou entre empresas que contratam uma, contrata a outra, contrata um serviço de outra empresa, ou de uma empresa individual, ou de uma empresa sociedade anônima, enfim. Aí você contrata
certo? Com base nessa regra. Nesse caso especificamente, estou falando da gestão pública. Então, não se adequa a essa regra aí. Se adequa, sim, à última alternativa. Todo ato do gestor público deve ser transparente, obrigatoriamente. Compreendido, gente? Alguma dúvida, se tiver, pode falar, viu? Vamos para a próxima. Quarta questão. Assinale a alternativa falsa. Certo? Primeira alternativa, são 2 regimes no direito: autonomia da vontade e legalidade estrita. São 2 regimes no direito: autonomia da vontade e legalidade estrita. 8 pessoas marcaram. Aí 6 pessoas marcaram não cabe, na verdade, tá errado aí essa escrita, não cabe à administração pública satisfazer os interesses individuais. 6 pessoas responderam essa alternativa. Uma pessoa respondeu: ao gestor público cabe fazer o que lhe é autorizado na lei. E aí, essa a gente já descarta de pronto, porque a gente acabou de ver que o gestor tem que fazer justamente o que é autorizado na lei. Então, essa alternativa ela é correta, ela não é falsa. Ela já é descartada, né? Essa última alternativa, todas são verdadeiras. Então, vamos voltar para a primeira. Aqueles que responderam são 2 regimes no direito: autonomia da vontade e legalidade estrita. Veja que eu estou pedindo a falsa. A falsa. Essa está correta. Quem assinalou como falsa, por que marcou como falsa? Me diga aí. Alguém poderia responder por que marcou como falsa? Vamos lá? Estão inibidos, gente? Vocês estão com vergonha, Eu marquei essa. Eu marquei porque quando diz assim, né, que é a autonomia da vontade. Autonomia da vontade do gestor, né? Eu entendi assim. Aí, no caso, como eu entendi, essa seria falsa porque aí não é a autonomia do gestor, a autonomia é a vontade do coletivo, né? A autonomia tem que ser isso, essa vontade do coletivo. Aí foi por isso que eu marquei. Eu me confundi aí. Perfeito. Vamos destrinchar isso. Eu estou falando que são 2 regimes no direito. Um regime é a autonomia da vontade, ou seja, é o regime dos contratos, e outro regime é o da legalidade estrita. Esse da legalidade estrita diz respeito à administração pública, à gestão pública como um todo, tá certo? O primeiro diz respeito ao contrato. Eu estou falando em relação ao direito como um todo. No direito são 2 regimes de forma geral. Um diz respeito aos contratos, né, autonomia da vontade, e outro, o da legalidade estrita, que é a parte da gestão pública, que diz respeito à gestão pública. Portanto, está correto. Né? Está correto. Então, trocando em miúdos, seria direito público e direito privado. Seria a mesma coisa eu falar, olha, são 2 ramos do direito público e direito privado. Tá certo? Nesse caso, eu modifiquei um pouco a questão. São 2 regimes do direito, que nós vimos na aula passada. Certo? E aí, são 2 regimes do direito: a autonomia da vontade, dos contratos, e a legalidade estrita. Compreendido, gente? Alguém ficou com dúvida nessa questão, nessa primeira alternativa? Me digam aí. Uma questão importante. Fundamental para todo o conhecimento que a gente está tendo aqui nessa disciplina. Todo mundo entendeu, né? Beleza, o silêncio, quem cala consente. Ninguém respondeu, está todo mundo em silêncio, beleza, tranquilo. Segunda alternativa. Não cabe à administração pública satisfazer os interesses individuais. Então, 6 pessoas responderam que essa é a falsa. Tá certo? E acertaram. Por quê? Nós vimos nas aulas passadas que a principal finalidade da administração pública é satisfazer o interesse coletivo. O interesse privado não pode se sobrepor ao interesse coletivo. Se eu tiver o interesse coletivo numa mão, o interesse privado na outra mão, certo? O interesse coletivo se sobrepõe ao privado. Entenderam? Então, nesse caso aí, não significa dizer que a administração não vai satisfazer os interesses individuais. Não significa.
Pelo contrário, a administração pode sim satisfazer os interesses individuais, certo? Do administrado, que somos nós, da sociedade. Claro, e aí se tiver no momento de decisão, onde o gestor vai ter que decidir se cumpre o interesse coletivo ou cumpre o interesse privado, aí quem prevalece é o interesse coletivo, público, tá certo? Agora, se não tiver esse tipo de conflito, o gestor pode fazer o interesse privado, né? Respeitando as regras, claro, né? Não estou falando do interesse privado da família dele, por exemplo, né? Aí seria nepotismo, né? Nepotismo. Eu não estou falando do interesse, não estou mencionando aqui o interesse privado da família dele, o interesse dele, não é? Estou falando de uma vontade baseada na norma, certo? Eu vou dar um exemplo, um concurso público, por exemplo. Um concurso público. Aí você vai lá, faz um concurso público, aí de repente você vê que tem algum problema no concurso, alguma nulidade. O que é que você vai fazer? Você vai entrar com um processo, vai entrar com ação, ou no âmbito administrativo ou no âmbito judicial. É um interesse individual. Só você notou, suponhamos que só você notou. Lógico que esse interesse individual vai ter repercussão coletiva, porque se a prova for anulada, ou se a prova permanecer como está, né, vai abranger todo mundo, mas o interesse foi seu. Aí a administração chega e diz, não vou atender porque só você falou, só você levantou essa nulidade. Não cabe à administração dizer isso. Cabe à administração avaliar a sua demanda e ver se a sua demanda tem respaldo, a sua demanda tem sentido, não é? E se tiver sentido, defere-se. Se não tiver sentido, indefere-se. E você já pode recorrer tanto no âmbito administrativo como também no âmbito judicial. Compreendido, gente? Compreendido. Oi, pessoal. Compreendido, né? Beleza. Aí, veja. Beleza. Então, assim, a primeira alternativa é verdadeira, a segunda alternativa ela é falsa, a terceira alternativa, ao gestor público cabe fazer o que lhe é autorizado na lei, ela é verdadeira, certo? Portanto, todas são verdadeiras? Não, tem uma falsa, então essa também exclui a última, tá certo? Próxima questão, a quinta questão. Vamos ver aqui a quinta questão. Sobre os poderes da administração, posso afirmar que sobre os poderes da administração, posso afirmar que decorre dos princípios e leis. 4 pessoas responderam que sim. Tá certo? Estabelece hierarquia. Ninguém respondeu essa. Necessário para que o interesse público prevaleça. 4 pessoas. Todas são corretas. 13 pessoas. Justamente, as 7 todas estão corretas. Decorre dos princípios e leis, estabelece hierarquia e é necessário para que o interesse público prevaleça. Eu estou falando dos poderes da administração. Para que a administração tenha seu desiderato, a sua finalidade pública respeitado e cumprido. Alguém está com o microfone aberto, sem falar. Opa, obrigado. Então, olha só, gente. Eu estou falando de poderes da administração, certo? Poderes da administração é o que cada administrador, cada órgão, cada autarquia, cada fundação, cada empresa pública possui, tá certo? Esses poderes são dados por lei. E é a primeira alternativa aí, decorre dos princípios e leis, tá certo? E estabelece hierarquia. Sim, estabelece hierarquia, certo? A lei vai dizer, olha, a quem é atribuída aquela responsabilidade, quem pode rever aquele processo. Então, existe uma hierarquia. Existe o chefe, existem os subalternos, subordinados, tá certo? Necessário para que o interesse público prevaleça. Verdade, né? E todas são corretas, tá certo? Então, todas as 3 aí estão corretas. Compreendido, gente? Ficou alguma dúvida de quem marcou outra alternativa que não essa última correta? Passar para a próxima, viu? Então, 7ª questão. Aliás, 6ª. Assinale a alternativa correta. Tá certo?
Não existe poder de polícia na administração pública. 2 pessoas responderam essa alternativa. Os decretos podem estabelecer direitos e deveres. 14 pessoas responderam como a correta. E os órgãos colegiados podem ter regimentos internos, 5 pessoas. A grande maioria respondeu como correto. Os decretos podem estabelecer direitos e deveres. E aí, pessoal, por que vocês responderam essa questão, essa alternativa especificamente? Quem respondeu aí, os 14? Oi? Gente, desse jeito é difícil continuar, né? Muito difícil para mim. Muito difícil. Certo? Muito difícil. Tá tendo uma reclamação geral entre os professores que vocês não respondem. Alô, gente? Oi, pessoal. Olá, pessoal. Oi, professor. Desse jeito não dá para continuar, não, gente. Não dá para continuar dessa forma, sabe? A gente está aqui com a maior boa vontade do mundo. Todo mundo está no prejuízo aqui nessa história, tá certo? Vocês têm dificuldades, eu tenho dificuldade também de estar aqui online, tá certo? E vocês não me respondem. Vocês não dão nenhum oi. Para mim, isso é falta de educação. No mínimo. No mínimo. E aí, gente? O que é que vocês têm a dizer? Qual é o problema? Me falem. Professor, minha conexão tá Diga. baixa. Estou aqui, estou só, né? Porque vocês não falam nada. É zero de interação. Não dá para ser assim. Não dá. Não dá, sinceramente, não dá. Eu quero saber qual é o problema, o que é que está acontecendo. Quero entender, eu quero compreender o que está acontecendo. Vocês estão acompanhando o raciocínio, estão compreendendo, estão entendendo, ou vocês não estão prestando atenção? Professor, por enquanto eu não estou com nenhuma dúvida. Sim, mas tem que falar, né, querida? Tem que falar. Tem que falar. Agora, é uma falta de educação. Você está do outro lado da linha. Imagine você no telefone. Está todo mundo aqui com a câmera apagada. Vamos abrir aí as câmeras. Abra aí as câmeras. Vamos abrir. Quem puder abrir, por favor. Beleza, pessoal. Só tem uma pessoa aqui, o Leonardo. Vocês têm que me explicar, porque dessa forma eu sinceramente não tenho a mínima vontade da aula. Nenhuma. Comunico a Pró-Reitoria de Ensino, a reitoria, e a gente encerra o regime acadêmico extraordinário, minha parte agora, nesse momento. Eu não estudei tanto para isso, não. Certo? Não estudei tanto para isso. Eu respondi a quinta porque eu entendi que nos poderes, eles têm cada um a sua. Por exemplo, o judiciário tem uma hierarquia própria. O executivo tem uma hierarquia própria. E por isso que eu respondi a quinta. Perfeito. Olha só. O que vocês têm que entender é o seguinte. Aquela história dos decretos que eu falei para vocês na aula passada, prestem atenção no que eu falei lá no vídeo.
retomem esse vídeo lá, certo? Que muita gente ficou com dúvida. Pela resposta aí na questão, eu já vi que muita gente ficou com dúvida. Como vocês têm a possibilidade de assistir novamente o vídeo, de rever a aula, né? Se fosse presencial, vocês não teriam, né? Poderia até gravar no celular e tal, tirar foto, como muitos fazem, né? Mas aí vocês têm a oportunidade de ver o vídeo novamente. Então, eu digo lá na aula que o decreto, esse tipo de decreto que cria direitos e deveres, ele não existe mais, certo? Então, o decreto que existe é o decreto que regulamenta. Regulamenta. Então, sempre que você tem uma lei, exemplo, o Código de Trânsito, aí você tem um decreto que regulamenta o Código de Trânsito. Tá certo? Porque tem a lei que é discutida, né, debatida no Congresso Nacional, certo? Ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara de Vereadores. Depois que ela é sancionada e publicada, aí você tem um decreto que vai dizer como aquela lei vai ser executada. Não sei se vocês compreenderam o que é o decreto, né? Porque pela questão aqui que está posta, né? Pela questão que está posta aqui, os decretos podem estabelecer direitos e deveres. Então, assim, não pode. Frisem isso, não pode mais. Na verdade, eu estou falando aí implicitamente que a gente está na nova ordem constitucional de 88. Então, a partir de 88, esses decretos, os decretos que estabeleciam direitos e deveres, foram da época da ditadura. Então, na ditadura, você tinha a junta militar, você tinha o presidente militar, que ele expedia um decreto, e esse decreto criava direitos e deveres para os cidadãos. Hoje não existe mais ditadura. Então, logo, se não existe ditadura, quem prevalece é o Congresso Nacional para elaborar leis, né? Essas leis serem sancionadas ou não pelo presidente. Depois, a lei, depois de sancionada, ela pode voltar para o Congresso Nacional. Se ela for vetada pelo presidente, vocês estão acompanhando pela televisão, não é? Aí, certamente, pelos jornais, que muitos dos vetos do atual presidente estão voltando para o Congresso Nacional, para o Congresso reavaliar. Aí o Congresso, em sessão mista, pode derrubar o veto do presidente da República. Então, a gente está na democracia. Democracia é isso. Democracia é discussão, democracia é contraditório, né? Você concorda. Por isso que eu estou aqui falando para você. Gente, fale, pelo amor de Deus, aqui, porque você fica só aqui, olhando para a câmera, não é? E você não tem a noção se vocês estão entendendo ou não, né? E, para mim, eu me sinto bem feliz se vocês compreenderem o conteúdo. Nenhum professor, pelo menos os que eu conheço, não gostam de dar zero a ninguém, tá certo? A gente fica triste quando alguém tira um 0, tira um 2, tira um 3, tira um 4. A gente quer que tenha sucesso. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. Se há fracasso na turma, então é nosso fracasso também. Eu entendo dessa forma. Eu também absorvo esse fracasso. Então é nesse sentido. Compreendeu a história dos decretos? Então não existe decreto mais que estabelece direitos e deveres. Tá certo? Volta na aula lá que eu expliquei, reassiste, pega a semana todinha, dá uma revisada nisso tudo. Daqui a pouco eu vou marcar para vocês os textos que vocês vão ler, tá certo? O conteúdo bem detalhado, não vai ter nada na prova que vocês não tenham visto nas aulas, tá certo? Então é só dar uma revisar as aulas, assistir novamente. E aí, quando você estiver assistindo, você está assistindo do conforto da casa de vocês, e com fone no ouvido, no celular e tal, tá tranquilo e calmo, né? Não tem problema, tá certo? Então, essa questão está esclarecida. Algumas pessoas responderam: os órgãos colegiados podem ter regimentos internos, tá certo? Veja, todo órgão colegiado, o que é um órgão colegiado? Por exemplo, os tribunais. Os tribunais são órgãos colegiados, tá certo? Colegiado porque você tem mais de uma pessoa decidindo, né? Vamos supor, o STF, Supremo Tribunal Federal, tem 11 ministros. Então, são 11 decidindo. 11, tá certo? Claro que tem decisões monocráticas, uma pessoa só decide, às vezes não se sente bem decidir, leva para o plenário. Acontece de um ministro levar aquela demanda para o plenário, e aí para os 11 decidirem,
efetivamente. Então, colegiado significa que tem 2 ou mais decidindo. Na universidade tem vários órgãos colegiados. O nosso curso, por exemplo, tem um órgão colegiado, que é o próprio colegiado de curso. Colegiado de curso. A unidade acadêmica é um colegiado. Vários professores fazendo parte, né? E tem um técnico que faz parte também do colegiado. Então, a gente decide em conjunto. Portanto, cada colegiado desse tem um regimento interno. Regimento interno é a norma que vai dizer como a gente vai proceder. Como a gente vai proceder? Não é da cabeça de Irivaldo, né? A Irivaldo resolveu decidir desse jeito. Não, espera ainda. Irivaldo decidiu como? Respeitou as regras, né? A professor Gilvan decidiu assim, assim, assado. Pronto, respeitou as regras. Alex também respeitou as regras. Alan, né? E assim vai, sucessivamente. Então, a gente decide conforme a norma estabelece. Certo? O conteúdo da decisão, a gente segue a norma. Por isso que tem que ter um regimento interno. O regimento interno é como se fosse a constituição daquele órgão, né? Tem a Constituição Federal, que nos regulamenta enquanto sociedade, né? Você tem um regimento interno de cada colegiado, tá certo? Entenderam? Compreenderam? Tudo certo? Beleza. Então, vamos para a próxima questão. Assim, eu queria responder essa história aqui do poder de polícia. Não existe poder de polícia na administração pública. Nós vimos na aula passada, que eu até falei, não sei se foi essa passada agora ou a outra, que eu falei que não confunda polícia administrativa com a polícia militar nem a polícia civil. Polícia civil e militar tem uma finalidade específica. Polícia militar tem uma finalidade ostensiva, polícia civil é polícia judiciária. Vai fazer inquéritos, investigar, auxiliar o judiciário. Eu estou falando de poder de polícia da administração. Ou seja, por exemplo, a Prefeitura de Sumé, a Prefeitura de Serra Branca, a Prefeitura de Monteiro tem que organizar o trânsito, por exemplo. Então, ela estabelece que em uma determinada rua só é uma mão. Só é uma mão. A rua sobe e desce. Mas, na verdade, agora, lá na cidade de Monteiro, a rua só desce. Então, isso é poder de polícia. Então, o poder que a administração possui de organizar a sua estrutura, o seu regramento, a convivência em sociedade. Outro exemplo, a realização da feira pública. Então, toda cidade tem sua feira. Então, quem estabelece o local da feira? É a prefeitura. Então, a prefeitura, a feira pode ser realizada naquele mercado ali, naquele espaço. Então, o prefeito pode consultar a população, como também pode não consultar. Estabelece que está lá, a feira vai ser realizada naquele espaço. Tá certo? Entenderam o poder de polícia da administração? Entenderam? Então, o poder de polícia dá a responsabilidade, dá a competência, dá as atribuições para que o gestor ele possa organizar a convivência no município, no estado e na União Federal também. Eu vou dar outro exemplo, que também tem relação. A Polícia Federal tem esse nome, Polícia Rodoviária Federal. Suponhamos, Polícia Rodoviária Federal. De vez em quando aparece aí a Polícia Rodoviária em Sumé, lá em Serra Branca, não é? Apreende umas motos e tal, né? Atrás de quem não tem documentação, não é? Isso é um poder de polícia administrativa e também pode resultar num poder de polícia judiciária. Por quê? Porque ali pode ter uma infração, um crime, né? Você pode ter uma moto que é fruto de roubo, de furto, tá certo? Uma placa falsa, né? Você pode ter um chassi de um automóvel adulterado. Então, tudo isso pode resultar num crime, né? Já vai para a esfera judicial. Agora, pode ser só algo administrativo. Ah, a moto está sem a sinaleira direita, sem a sinaleira. Então, é um probleminha besta, se resolve. É administrativo. Mas o policial rodoviário federal, ele não pode deixar aquele automóvel trafegar sem todos os equipamentos de segurança. Eu mesmo, quando dava aula presencial em Sumé, já escapei, Deus já me livrou de muitos problemas na estrada, né? Porque, de repente, você está na estrada e tem uma moto toda apagada.
toda apagada, sem sinaleira, sem farol, sem nada. Né? Isso é comum. Já foram incontáveis casos, não só eu, mas outros professores também, colegas. Então, cabe ao policial rodoviário federal, numa via federal, fazer a fiscalização. No município, responsabilidade do prefeito, da municipalidade. Agora, no caso de Sumé, que você tem uma rodovia passando por dentro da cidade, então a competência da Polícia Rodoviária Federal ela não cessa, ela continua, né? Ali na rodovia, né? Na rodovia. É rodovia, então a Polícia Rodoviária Federal está dentro da sua competência. Então, entenderam aí? Então, eu posso ter poder de polícia administrativo e poder de polícia propriamente dito no mesmo órgão. E posso ter só o poder de polícia administrativo num órgão e o poder de polícia no outro órgão. Compreendeu, gente? Qualquer dúvida, me falem. Próxima questão. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima aqui. A última. A última questão aqui. Sobre a discricionariedade, é correto afirmar que, primeira alternativa, não se trata de liberdade do administrador público. Uma pessoa marcou. 19 marcaram. Trata-se de uma liberdade exercida conforme os limites fixados em lei. Então, justamente o que faltou nessa primeira alternativa, não se trata de liberdade do administrador público. Na verdade, se trata de uma liberdade exercida conforme a lei. Então, quem respondeu a segunda alternativa, acertou. A maioria acertou. Então, o administrador, o gestor, ele tem a liberdade de escolher no que vai investir. Recebe os impostos, o IPTU, o ISS, no caso do município, Imposto sobre Serviço, Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, e aí vai investir conforme o orçamento que foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Né? O Estado, a mesma coisa. O governador manda o orçamento em setembro, esse orçamento é aprovado do próximo ano, né? E no próximo ano ele vai ser executado conforme a receita que é arrecadada. Agora veja, o governador vai dizer, olha, espera ainda, tal comunidade está precisando de uma ponte, e tal comunidade está precisando de calçamento. O que é mais importante, o calçamento ou a ponte? Justamente esse juízo de valor, esse mérito administrativo que o administrador vai ter que escolher. Olha, o que é mais essencial para a comunidade? Uma ponte ou um calçamento? Isso vai ter que ser avaliado. Por isso que a ferramenta do orçamento participativo é importante. Né? Eu acho extraordinária essa ferramenta, não é? Claro que muitos políticos fazem politicagem com orçamento, né? Participativo, mas ele, em tese, ele é uma ferramenta maravilhosa, porque você ouve a população, entende as demandas da população e você pode alocar os recursos conforme as necessidades da população. Aí isso é discricionariedade também. Agora, não pode fugir da lei. Por exemplo, o Fundo de Educação, né, o Fundeb, por exemplo, esse dinheiro é carimbado. Eu não posso tirar dinheiro do Fundeb e investir na compra de veículos para a cidade. Compra de uma ambulância, por exemplo. Esse dinheiro está carimbado. Então, não há discricionariedade nesse tipo de orçamento carimbado. Tá certo? Então, o dinheiro da educação, o dinheiro da segurança pública, o dinheiro da saúde, desses três setores, educação, saúde e segurança pública, são recursos carimbados. Carimbados. Se você investir em outra coisa, você pode incorrer em improbidade administrativa. E tem muito gestor aí sendo processado. A gente muitas vezes não vê o resultado, né? Mas estão sendo processados. Compreendido, gente? Sim, Alguma dúvida? Por enquanto não. Beleza. Ótimo. Próxima semana eu vou mostrar aqui a vocês o conteúdo que a gente vai abordar, que eu já deixei para vocês no controle acadêmico, na opção lá, plano de aula. Você clica em plano de aula no controle acadêmico, aí no finalzinho você tem uma lista de links, tá certo? Aí eu vou mostrar para vocês aqui os links que eu vou querer que vocês baixem para estudar, tá certo? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilhando minha tela. Lá vai.
Beleza. Estão vendo aí agora essa lista? Estão Eu vendo? Eu não estou estou. vendo mais vocês, não. Tá Eu vendo, também né? estou. Beleza. Então, olha só. Tá em vermelho aí. Tem 3 links em vermelho. 3 links. Tá certo? Esse link aqui, academia.edu, certo? Que é o livro de Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, vocês vão estudar o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. São esses 3 capítulos. Não são grandes, certo? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Entendido? Entendido. Anotaram? Beleza. Sim. Então, Anotado. beleza. O segundo link aqui, olha. O segundo link, conju.com.br, interesse público, direito administrativo, continua vivo durante pandemia. Então, um texto pequeno de 2 páginas ou 3, que fala dessa situação nossa, atual, de pandemia, né? Mostrando que as regras do direito administrativo, elas sobreviveram durante essa pandemia. Então, esse texto é bem interessante e fala um pouco do poder de polícia do Estado, tá certo? Baixa esse texto aí para estudar, tá certo? E o terceiro link, certo? É um artigo que fala dos princípios da administração pública. Então, esse terceiro link aqui fala dos princípios da administração pública. Vocês vão acessar uma página e lá na página vai ter um link para você baixar o PDF. Vocês vão baixar o PDF e estudar esse PDF. São 10 ou 12 páginas. Entendido? Ô, professor, Entendido. Pode falar. vai estar no controle acadêmico, todos os links? Olha, esses links estão lá no controle acadêmico, certo? Você acessa a opção plano de aula ou plano de curso, como tiver escrito lá. Aí lá, clicando no plano de aula, tem lá os objetivos, a ementa, e no final você tem as referências. E todos esses links estão lá. Aí você seleciona e copia, né, e cola no seu dispositivo, tá certo? E baixa o PDF. Professor, eu acabei de compartilhar no chat os links, os 3 links. No caso, seriam os 3 primeiros. Agradeço, Paulo. Agradeço. Obrigado aí pela ajuda, certo? Facilitar para a galera aí. Beleza. Tá, facilitou bastante aí, tá vendo? Copia aí o link, copia esses links. Então, essa é a nossa prova, tá certo? Então, vocês vão rever as aulas, dá uma olhada. Quem não assistiu ainda as aulas passadas, mas muita gente assistiu, eu acompanho sempre quem tem assistido, não é? Claro que como é YouTube, como é um canal privado meu, né? Então, algumas outras pessoas assistem que não fazem parte da turma. O que me importa nesse momento é a turma assistir essas aulas e tirar todas as dúvidas. Então, durante a semana, se tiverem alguma dúvida, me manda um e-mail, tá certo? Me manda um e-mail, professor, eu estou com dúvida, estou precisando de uma ajuda nisso aí. A gente vai tentando resolver e sanar os problemas, tá certo? A gente pode marcar uma reunião durante a semana, certo? Para explicar, e aí vai depender da quantidade de pessoas também que tiver com dúvida, tá certo? Mas vamos tentar fazer isso conjuntamente, porque eu sei que não é fácil, é complicado. Quem está em casa quer ficar deitado, sentar na sua cadeira confortavelmente. Ensino à distância é complicado por isso, porque exige uma autodisciplina muito grande, não é fácil. É tanto que não está dando certo para quem é criança, né? Criança, a minha filha, por exemplo, ela tem uma dificuldade justamente porque não consegue se concentrar, né? E não é só ela, né? A maioria das crianças não consegue se concentrar ali sozinha, olhando para uma tela de computador, para uma câmera. Nós aqui, que somos adultos, né? A gente não consegue. Imagina uma criança de 9 anos, 10 anos. Então é muito difícil, não é fácil, né? A gente não vê a reação de vocês, é muito ruim, não é? Eu fico agoniado, eu não gosto, certo? Porque aí, não sei, mas será que entendeu? Será que eu estou sendo claro, né? Então a gente quer que vocês entendam, tenham clareza no que a gente está falando. Tá certo? Entendeu como é que vai ser a prova? Vocês entenderam?
Ô, professor, as questões vão ter os segundos igual o quiz que o senhor fez agora. Cada questão vai ter Não, não. Não vai ter tempo, não, certo? Não vai ter tempo, vai ter 2 horas para você responder. Ele vai certo. começar às 7 e terminar às 9, tá Entendi. certo? Tá E bom. aí você distribui o tempo, tá certo? Você vai receber o link lá, clica no link e vai ter acesso ao questionário, tá certo? Tá bom. Compreendido? Olha Entendi. só. Então, para continuar, a gente encerrar, certo, o conteúdo da nossa prova da semana que vem, a gente vai ter um pequeno, para a gente fechar a carga horária aqui, Professor, e tem um link o, aqui, vou passar para o vocês. link da prova vai estar disponível o dia inteiro? Não, o link da prova vai ser na hora da prova, certo? Na Tá hora certo. da prova eu vou disponibilizar o link, tá certo? Ok. E aí a gente vai ser esse mesmo esquema aqui. Eu vou estar no Meet com vocês, vou estar aqui online, tá certo? Aí quem puder, quem só não vai abrir a câmera quem não tiver condições de abrir, tá certo? E aí, mas a regra é que abra a câmera. Aí vocês vão ficar aí realizando a prova de vocês. E eu vou ficar aqui atento, qualquer dúvida, qualquer problema. Ó, professor, não entendi essa questão, não está clara. E se tiver algum erro também na prova, a gente resolve na hora. Tá certo? Algum erro de digitação, alguma questão confusa, tá certo? E a gente tenta explicar da melhor forma possível. Olha, no chat eu vou deixar para vocês agora o link da nossa aula. Eu vou dar 10 minutos de intervalo para a gente tomar uma aguinha, tá certo? Aí 8h15, a gente começou às 7, na verdade entramos aí no ar às 7 horas. Então vou dar 10 minutos aí de intervalo, 10, 15 minutos no máximo, e a gente vai fazer mais uma conversa aqui do conteúdo e finalizar um conteúdo específico da nossa prova, que está entre os materiais aí que vocês viram os links. Tá ok, gente? Tá aí o link no YouTube, tá certo? O link da aula. Já passei aí para o chat. Então quem puder já copia, ou já clica, e eu vou desconectar aqui o chat. Tá ok? Vou desconectar o Meet, na verdade. Alguma dúvida, gente? A continuação da aula será pelo YouTube, através desse link? Jurandir, pelo YouTube, tá certo? Certo, ok. Beleza? Alguma dúvida Ok. mais? Luana tá calada. Angélica. Luana tá aí, Luana? Eu tô aqui. Tava olhando Monique, Valesca, certo? Olha, tem 37 pessoas nessa turma. Hoje tem 26 pessoas conectadas aqui, segundo a minha tela, né? Então, quem não esteve hoje, né, comunique lá o pessoal, olha, vai ter a prova, tá certo? Então, é interessante que todos vocês façam a prova, porque é já menos uma disciplina ano que vem, né? Então, quem conseguir passar na disciplina, é menos uma. Quem não passar, vai repetir ano que vem, certo? Eu sei que tem as regras do RAI, mas a gente torce para que todos passem e todos consigam sucesso nessa disciplina e para que ano que vem já não tenha mais a disciplina para vocês, especificamente, que estão acompanhando aqui no regime acadêmico extraordinário, tá certo? Então, vou desconectar. Então, daqui a 15 minutos a gente volta, tá bom? Vou tomar uma água. Acertou, professor. Sim, querida, pode falar. Eu tenho um notebook, só que a câmera dele está com um problema desde ontem. Quando a gente foi ter uma apresentação, não estava pegando ela. Aí, Funcionou, daqui. Não funcionou. Aí daqui para quarta, quinta-feira eu vou ver se consigo ver o que é. Perfeito, aí, se não conseguir, eu posso lhe comunicar. Comunique, certo? Aí no dia, você me comunica antes ou no dia mesmo, antes de começar a prova, a gente conversa, tá bom? Pronto, tá certo, obrigada. Então, até daqui a pouco, viu? Obrigado, gente. Boa noite, até daqui a pouco. Até, tchau. Até.